Oi, gente, eu sou a Mariana Oliveira, sou professora aqui da formação em ACP, uma das facilitadoras e também uma das coordenadoras. E eu tô aqui com vocês essa semana toda. A gente teve vários lives especiais, a gente tá no processo de formação da segunda turma online, que vai começar amanhã, mas a gente ainda tem algumas vagas. Quem tiver interesse em participar, é só falar com a gente aqui no direct que a gente passa todas as informações. Mas hoje, como você, só eu aqui na live, vai ficar mais fácil de explicar, de trazer alguns detalhes também. Então, nosso objetivo de hoje é conversar sobre o curso da turma online e também falar sobre atendimento de casais. A gente fez toda essa semana, então, a gente começou com plantão psicológico, depois falou sobre atendimento infantil, ontem a gente falou sobre atendimento online e hoje estamos falando sobre atendimento de casais. Essas outras lives, elas vão estar todas no nosso canal do YouTube. É só vocês procurarem lá Formação em ACP, já está disponível a live sobre plantão psicológico com Emanuel Meirelles e a live sobre atendimento infantil com a Gabriela Ribeiro. Então vocês já podem procurar lá no nosso YouTube, já dá para acessar. A de ontem a gente ainda vai postar e depois, se tudo der certo, a gente vai postar essa também lá no YouTube. Primeiro de tudo, eu já quero também saber de vocês, me contem aqui. Me conta quem já é aluno da formação, quem já fez algum curso com a gente. Tô vendo que tem facilitador da formação também. Oi, Janira. Ontem a Isadora participou, eu acho que ontem o Iago participou também. E então me contem aqui, quem já está inscrito na turma que vai começar amanhã, quem é nosso ex-aluno e quem é facilitador, para a gente saber quem é que está aqui presente. E as outras pessoas me contem também, quem está interessado em participar, quem quer mais informações. A ideia é que hoje eu consiga interagir mais também com os comentários, porque nos outros dias, como os convidados eles tinham um conteúdo mais estruturado, então não dava tanto para ficar interagindo com os comentários, mas hoje eu acho que vai ficar mais fácil. A Jane tá dizendo que foi nossa aluna, né? A Sabina fez a inscrição, vai começar com a gente amanhã. A Milena tá interessada, ainda dá tempo, hoje é exatamente o dia de encaminhar esse interesse e transformar em inscrição para realmente participar. Sobre a turma presencial, a gente não sabe, né, quando é que vai acontecer. A nossa turma presencial, inclusive, está acontecendo online. Para não interromper, né, nesse momento de isolamento social, a gente fez essa migração temporária, então eles estão tendo aula online. E aí, quando retomar tudo, eles voltam para o presencial. A nossa previsão era de ter turma presencial em outubro, mas a gente não sabe bem como é que vai ficar agora, né? Então, quem tá com vontade de participar, a minha indicação é que entre logo na turma online, ao invés de esperar a turma presencial mais pra frente, tá bom? Então, sobre o curso, né? Vou falar como é que funciona. São 10 módulos e cada módulo tem um tema diferente. A gente tem, os primeiros módulos são sobre principais conceitos, terapia centrada no cliente, traz uma visão mais geral da ACP. Depois a gente vai aprofundando com áreas de atuação mais específicas. E aí é interessante porque são professores diferentes. Esses módulos não são dados todos. Tem algumas formações que é um professor só que dá todos os módulos. Na nossa, são vários professores diferentes e a gente acredita que esse é um diferencial e isso é algo muito importante. Porque aí cada professor vai poder trazer a sua experiência e realmente um aprofundamento. Porque assim, ninguém dá conta de tudo, né? E essa live de hoje mostra muito isso. A minha jornada, né, o meu processo de construção enquanto terapeuta é muito específico, é muito nesse caminho realmente do atendimento de casais. E eu já vi aqui que alguém disse que atende casal. Agora eu quero saber isso. Quem atende casal, quem tem vontade de atender casal. E se vocês têm dúvidas, porque aí a gente também já pode ir conversando a partir das dúvidas de vocês sobre formação do terapeuta de casal em ACP. Essa é a nossa ideia para fechar um pouco mais, né? Se a gente tiver tempo no final, posso até tirar dúvidas mais específicas, mas agora a gente vai falar desse jeito mais amplo, tá? Eu vou contar um pouquinho de mim. Legal, a Jenny disse que tem vontade. Eu acho que na tua turma já tinha o meu módulo.
ou ainda não assistiu o meu módulo, porque o que acontece? O meu módulo ele é mais recente. No início da formação não tinha esse módulo de relacionamento e sexualidade, porque, inclusive, poucas pessoas trabalham com essa área na ACP, né? E aí, o que aconteceu? Eu sou psicóloga e me aproximei da formação porque eu conheci alguns dos coordenadores. E aí me aproximei, e até em outra live eu contei isso, me aproximei para ajudar na divulgação, no marketing, que é uma área que eu me interesso. E aí fui me apaixonando muito pelo grupo, inclusive primeiro me apaixonei pelos professores, depois fui me apaixonando cada vez mais pela ACP em si, né? E aí participei da segunda turma enquanto aluna, então fiz toda a formação. Foi importante para mim a formação enquanto profissional, realmente, além de outros cursos e outras especializações que eu tenho. Essa foi uma formação que me deu uma visão sobre clínica e sobre o trabalho enquanto psicóloga muito importante. Aprendi muito com os colegas da minha turma e também com os colegas que hoje são meus colegas enquanto facilitadores, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Milena disse: ainda estou na faculdade, mas me interesso bastante na terapia de casal na ACP. Tenho interesse em fazer, tenho vontade. Eu acho que hoje a gente está aqui numa comunidade de pessoas que ou atendem casal ou têm vontade de atender, né? E aí, qual foi o desafio? Eu tinha vontade de... Eu comecei o meu caminho muito mais pela questão da sexualidade. O meu interesse inicial era muito mais pela sexualidade. E aí eu fui estudando atendimento de casal porque era necessário. Mas a princípio a minha ideia não era ser terapeuta de casal geral. Era ser terapeuta sexual, que é esse profissional que foca exatamente na questão da sexualidade. Só que conforme eu fui trabalhando e estudando mais com isso, eu fui vendo que a questão da terapia de casal era muito importante também. Porque, às vezes, muito melhor do que o casal focar na questão sexual é ele cuidar do relacionamento como um todo. E cuidando do relacionamento como um todo, ele tem ganhos também na questão da sexualidade. E também fui vendo que eu gostava de atender casal, que eu gostava desse universo dos relacionamentos, do amor também. A gente estuda amor, né? E aí eu fui me aprofundando cada vez mais nisso. Mas voltando para esse caminho profissional, né? Entrei na formação e com o tempo fui cada vez mais me aprofundando. Não conheço nenhuma formação em terapia de casal na ACP. Não conheço, acho que não tem aqui no Brasil. Mas, o que aconteceu? Os professores que me conheciam e que sabiam desse meu interesse iam me dando orientações. O Emanuel Meirelles me indicou para ler o Novas Formas do Amor, do Rogers. A Marília, que é a nossa professora, ela dá aula de ludoterapia e de arte-terapia. E aí dentro da arte-terapia ela estudou muito a Nathalie Rogers. E aí ela trouxe para mim a indicação para ler A Mulher Emergente, que fala sobre questões de relacionamento e de sexualidade também, e do feminino, que no fim das contas foi algo super importante pro meu trabalho. Então foi um caminho que eu fui construindo muito, por um lado individualmente, porque eu fui pegando todas essas coisas e eu fui criando esse caminho, mas também muito coletivamente junto com esses outros facilitadores. A Isadora, que é nossa professora também, ela foi minha supervisora, porque ela atende casal dentro da perspectiva da ACP, e aí eu fiz supervisão com ela. Então, o meu processo, até por isso estou aqui hoje dividindo isso com vocês, porque o meu processo de formação teve muito a ver com a formação em ACP, ou dentro do curso diretamente, ou nesse contato com os professores, que também é algo super importante dessa formação que a gente oferece, é a possibilidade de criar redes de contato, de conhecer pessoas que têm interesses em comum com você. E até aqui, Del, casal, é assim que fala? Teu nome tá dizendo, tenho vontade, já tenho muitos problemas de relacionamento. O que me chamava a atenção é que, mesmo no atendimento individual, esse tema dos relacionamentos amorosos é um tema que aparece demais, demais, demais. Ele é um dos principais temas. Até agora, a gente está vivendo uma pandemia, uma situação muito complicada socialmente e, mesmo assim, nos atendimentos ainda aparece muito questões de relacionamento, ou das dificuldades do relacionamento dentro desse contexto, ou então
também, né, às vezes não tem nada a ver com o contexto, mas as pessoas continuam, é algo que toma muito a nossa experiência humana, são essas questões dos relacionamentos amorosos. E na nossa cultura também eles são super importantes, né? O nosso senso de comunidade, ele vai se perdendo, ele foi se perdendo muitas vezes, e as nossas ligações significativas são muito poucas, são algumas amizades, a família e os relacionamentos amorosos. Então é algo que tem muito espaço na experiência. Então, mesmo no atendimento individual, eu sentia muito essa necessidade de aprofundar esse conhecimento. A gente tá falando também aqui que aparece muito questão de relacionamento. Então, é algo que mesmo quem atende só individualmente precisa estudar. E na faculdade, eu nunca vi nada sobre relacionamentos amorosos, absolutamente nada. Sexualidade, eu ainda vi alguma coisa porque eu fui atrás, eu fiz grupo de estudo, eu fui fazer uma disciplina em outro curso para poder estudar sobre sexualidade, então eu fui buscando. Mas relacionamento amoroso é como se fosse um tema menos importante. Eu senti isso, me contem também como é que era na faculdade de vocês, se em algum momento foi falado sobre relacionamentos. Na minha não foi, do que eu observo não é falado. E dentro da formação em ACP, o que aconteceu, né? Depois que eu já tinha feito a minha formação, que eu estava cada vez mais trabalhando com isso, me aprofundando nisso, comecei a dar, inclusive, o curso Diálogos em Sexologia. E dentro desse curso, a primeira aula é sobre relacionamento e sexualidade na ACP. Aí, junto com os outros coordenadores da formação, a gente resolveu trazer esse conhecimento para dentro do curso de formação como um todo. E como um grande diferencial, porque considerando que não tem na graduação e, de modo geral, não tem outros cursos de formação também, é algo que é muito particular da nossa formação. E para mim foi incrível poder, além de estar nesse lugar, né, de coordenador e de alguém que tá à frente dessa parte de divulgação, também poder estar como facilitadora. E aí consigo estar bem mais próximo dos alunos também. E tem sido uma experiência muito incrível para mim. Deixa eu só ler aqui. A Kelvin Santos falou: muito bem, Mariana, fiz a formação em ACP ainda na terceira turma. O assunto relacionamento amoroso não era tão abordado. E hoje no consultório é a demanda que mais está presente. A Jane disse: na minha também não. Quem não tiver, eu até divulguei, porque como é que funciona? A maioria dos módulos são parecidos, desde a primeira turma, a gente foi adicionando alguns módulos depois. Quando a gente adiciona um novo módulo, a gente convida os estudantes dos módulos anteriores para, se eles quiserem, se atualizar com esses novos módulos. Então, quando teve o meu primeiro módulo, eu convidei todos os estudantes que tinham feito outras turmas anteriores quando ainda não tinha, para que eles pudessem fazer. Então tem essa possibilidade também, algo muito legal, que a gente tem uma continuidade. Quem quiser ir se aprofundando e participando dos novos módulos pode também. Quem não conseguiu participar quando eu convidei, mas tiver interesse, pode falar com a gente, que a gente inclui, busca um jeito de incluir nas próximas turmas, ou presencial ou online, tá certo, gente? A Jane falando, um tema mega importante, porque tudo é uma relação, contato com o outro. Cristiano Nolasco: o importante é esse aspecto da sexualidade para o relacionamento pleno do casal. Tema super interessante. A Gabriela, que foi uma das nossas convidadas aqui: é incrível para os teus alunos, com certeza. O teu módulo na formação é essencial e ter aula contigo é maravilhoso. Obrigada, Gabi. Francis: Mari, você pensa em fazer esse curso de diálogo sobre sexualidade online? Esse módulo que você está chamando para fazer o curso é você. Seria perfeito. Vamos lá. Sobre o curso, eu quero fazer sim. Então, em breve, principalmente considerando todo esse momento de isolamento social e que eu tô tendo um pouco mais de tempo para poder organizar isso, vou fazer o Diálogos em Sexologia online sim. Então, quem tiver interesse em participar, confere, fica acompanhando aqui, que eu vou divulgar aqui no perfil da formação também. Mas a minha indicação é que quem tem interesse na ACP, faça a formação em ACP primeiro, porque você vai ter uma visão completa, geral, e depois você vai se aprofundar em algo mais específico. O que acontece? Tem outros módulos também que, por mais que não tenha relacionamento, casal no nome, eles são muito importantes. Por exemplo, o módulo de ética do Iago é bem pertinho do meu trabalho. Até participei da última aula dele, porque a gente conversa muito sobre isso. Então, ética nas relações humanas, nas interações humanas em geral, vai ser um conhecimento super importante para o atendimento de casais também.
A Isadora tem um módulo dela que fala sobre experienciação, tem módulos falando sobre focalização, arte-terapia, tudo isso a gente pode também utilizar no atendimento de casal. Então a minha indicação é que vocês façam primeiro a formação, mas fica de olho aqui que também em breve eu vou divulgar uma nova turma do meu curso específico sobre sexualidade. A Laís disse: você percebe diferença em relação às condições facilitadoras aplicadas ao atendimento em casal? Sim, essa é uma boa pergunta. E aí, vou só terminar de me apresentar, porque a gente chega já já nessa parte. Eu fiz a formação, depois eu fiz uma capacitação em terapia sexual, que me capacita, né, para atender disfunções sexuais, principalmente. E aí senti necessidade de me aprofundar ainda mais, fiz a especialização em sexologia. Então, como eu disse, é o meu caminho em termos de formação, vai muito nesse caminho da sexualidade. Mas sempre foi um tema muito importante para mim entender o relacionamento como um todo. Então, mesmo nesses caminhos que acabam focando mais na sexualidade, eu sempre estudei muito sobre relacionamentos. E foi algo que a ACP me ajudou muito a trazer essa visão a partir, aí eu já deixo a indicação, do livro do Rogers, Novas Formas do Amor, o Casamento e Suas Alternativas, e o livro da Natalie Roger, A Mulher Emergente. Os dois vão falar sobre relacionamento e sexualidade e a partir deles, a gente consegue construir a perspectiva da ACP. A gente precisa produzir mais sobre atendimento de casal, relacionamentos dentro da ACP, mas esses dois livros, eles dão uma base que é interessante, certo? Então já fica essa indicação para vocês. E as condições facilitadoras, o que é que acontece? A gente vai atender sempre a partir das condições facilitadoras. Dentro do atendimento de casal tem um desafio, porque é como se a gente tivesse 3 clientes ao mesmo tempo. Num casal de 2 pessoas, né? Porque aí a gente volta um passo atrás e eu quero perguntar para vocês qual a imagem que vem quando vocês imaginam um casal. Qual a imagem? Fecha o olho rapidinho aí e me conta qual a imagem que vem. Às vezes tem um delayzinho entre o tempo que eu tô perguntando e o tempo que vocês estão respondendo. Mas fica essa reflexão aí. Primeiro tenta ver qual é a imagem que vem. Geralmente vem a imagem de um homem e uma mulher, mais ou menos classe média, e de um modo geral brancos. É esse a referência que a gente tem de casal, essa é a construção social de casal. É esse casal que aparece nas propagandas e de um modo geral aparece nos filmes, nas novelas, é o que mais aparece. Então muitas vezes quando a gente pensa em casal, a gente pensa neste casal. E muitas formações, inclusive em terapia de casal, hoje em dia menos, ainda bem, mas historicamente, de um modo geral, era esse casal também que era atendido pela terapia de casal. Então, a minha formação de terapia sexual, uma das minhas críticas E aí eu fui buscar estudar mais, né, depois sobre outras questões, mas assim, de um modo geral, o casal que aparece é homem e mulher num relacionamento monogâmico, um casal que tem uma condição social boa e branco. E aí a gente vai ver, isso é importante trazer essa reflexão, e é uma reflexão que eu trago nas minhas aulas, porque tem muitas e muitas questões que afetam a vida de um casal, para além das 2 pessoas ali envolvidas. E é no mínimo 2 pessoas, porque já vou expandir, né, essa imagem. Tá aqui, né? Um casal sentado conversando feliz, casal margarina, um padrão de casal. Então é isso que aparece. Mas o que acontece? Tem muitas possibilidades de ser casal. Primeiro que não necessariamente monogâmico, então, e não necessariamente 2 pessoas. Pode ser uma relação um trisal, pode ser um relacionamento aberto, pode ser poliamor, que vão ser outras configurações. E nisso, os 2 livros que eu tô trazendo, eles contribuem muito. Novas Formas de Amor e A Mulher Emergente contribuem muito, porque o Rogers e a Natalie, eles estavam refletindo exatamente sobre essas questões. Então, para quem tem interesse nesses temas, também ficam como indicações importantes.
Mas além disso, da quantidade de pessoas e se esse relacionamento é aberto ou fechado, tem várias outras questões que impactam. Então, por exemplo, um casal com 2 pessoas negras, eles vão, além das questões de relacionamento, eles vão ter que enfrentar algumas questões de racismo também. Um casal interracial, em que uma pessoa é branca e a outra pessoa é negra. Já vão ser outras questões que eles vão ter que enfrentar. Um casal entre 2 homens, tem questões específicas. Um casal de 2 mulheres. Um casal, mesmo um casal homem e mulher, mas que um dos dois é bissexual, vão ter questões específicas também. Então, para vocês verem como é uma área de atuação muito complexa e que é importante a gente estar aberta para essas diferentes experiências. Vou responder aqui as perguntas e os comentários de vocês. A Francis diz: tenho interesse específico em me aprofundar nesse tema específico. Eu já fiz formação pelo Instituto Pessoas aqui em São Luís e faço a pós em ACP aqui na Faculdade Inspirar. Ótimo, Francis, pois fica o convite aí para o meu curso, que em breve eu vou divulgar por aqui. A formação em ACP Online tem alguma certificação? Sim, tem um certificado de 80 horas aula que a gente dá no final do curso. É um curso livre, isso é importante explicar. Não é uma especialização, porque a especialização precisa de uma estrutura de carga horária muito maior e trabalho de conclusão de curso, algumas coisas formais que a gente não tem. Mas é uma opção, a gente tem um corpo docente que poderia ser uma especialização, a gente já poderia ter buscado transformar isso em uma especialização. Mas por que a gente não fez isso? Porque a partir do momento que vira uma especialização, tem muitas coisas que são muito mais rígidas e coisas mais formais, avaliações e questões assim. E a gente entende que num processo de formação, apesar de valorizar muito toda a questão científica e toda a estruturação do conhecimento, mas a gente valoriza muito essa dimensão da experiência, da construção de grupo. Então, faz mais sentido para a nossa formação continuar nesse modelo de curso livre. Mas tem certificado sim, certificado de 80 horas aula. A Dalva diz: fiz meu estágio em ACP e tenho muita vontade de fazer a formação. Tem algum livro que podemos indicar para o paciente ler relacionado a relacionamentos? Dentro da ACP, considerando a ACP, eu já indiquei o Novas Formas de Amor e A Mulher Emergente para os meus pacientes. Eu vou ficar repetindo esses livros porque são os principais livros dentro da ACP, dos fundadores, né, da abordagem. E a minha indicação é que vocês comecem por eles. Aí, a partir disso, vão construindo outros caminhos, né? Mas eles têm a linguagem muito acessíveis. Eles não são feitos para psicólogo naquela linguagem que só psicólogo entende. Eles têm uma linguagem muito acessível e eles passam muito pela experiência. O Rogers traz a experiência dele, a Nathalie traz a experiência dela. O livro da Nathalie, então, é muito profundo. Mexeu muito comigo pessoalmente quando eu li, porque é a experiência dela rasgada, assim. E a intenção dela era exatamente compartilhar, registrar e compartilhar a experiência dela para ajudar outras mulheres. Então, esse era o objetivo. Já indiquei, é importante você ler, né, esses livros para saber quando e como indicar, mas já indiquei e foi bom para o processo terapêutico. A pessoa leu e trouxe e a gente foi aprofundando as questões que apareceram para ela. A imagem do casal, né? Um coração, mãos dadas. Porque tá aí também, gente. A gente imagina um casal, amor, né? Mas geralmente quando o casal vai procurar a terapia de casal, eles estão em conflito. E também isso é muito uma coisa da nossa cultura. A terapia de casal, ela pode servir para ajudar o casal a tomar decisões, ajudar o casal a ter mais intimidade, a melhorar a vida sexual, sem que eles necessariamente tenham um problema. A gente pode ajudar eles de outras formas. Mas na nossa cultura, de um modo geral, as pessoas só procuram atendimento de casal quando já tá muito ruim, quando já tá muito conflito. Então, assim, a gente imagina casal, um coração, mãos dadas, mas na terapia de casal, o que aparece pra gente muitas vezes é um casal em um grau de conflito muito alto e às vezes até com situações de violência. Então, pra vocês verem como a gente tem que estar preparado, porque o casal que chega pra gente, provavelmente ele vai estar desse outro, muito mais perto desse outro lado. Às vezes não uma violência física, mas violência psicológica. É muito assim porque é um relacionamento íntimo. É a pessoa que mais conhece a gente. Então ela sabe como machucar. Vocês já pararam pra reparar isso na vida de vocês? É legal estudar sobre relacionamentos porque sempre passa pela nossa vida. De alguma forma, mesmo quem nunca namorou,
mas já se apaixonou, provavelmente. Ou já teve vontade de se apaixonar, ou já se questionou por que nunca se apaixonou. Então são experiências muito humanas, que quando a gente está estudando, a gente vai entrando em contato com questões que são nossas também. A Francis disse, sim, precisamos produzir mais, principalmente por conta de todas as mudanças sociais e culturais que têm acontecido, e que Roger não conseguiu abarcar por causa da sua época. Exatamente, o que é que acontece? Por exemplo, nesses 2 livros, algo que é pouco abordado e que eu considero muito importante para o nosso trabalho e que eu tenho me aprofundado cada vez mais, é a questão dos casais homoafetivos. Essa compreensão dos desafios e do reconhecimento dos casais que são formados por 2 homens, por 2 mulheres. Hoje em dia, todas as questões também de transexualidade, tem muita coisa aí que a gente precisa avançar. E que quando a gente não considera esses casais, estamos sendo preconceituosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é uma abordagem que tem os direitos humanos, né, e a ética como um pilar muito importante. Mas talvez por causa do momento em que esses livros foram escritos, isso foi citado, mas não foi aprofundado. E é algo que hoje em dia a gente precisa muito aprofundar e cuidar. E quando, por exemplo, no meu curso, no meu módulo, né, e no meu curso, eu procuro muito aprofundar essa questão da diversidade sexual, das diferentes possibilidades de vivência. E a gente fala diversidade sexual, sexualidade, orientação sexual, dando muita ênfase no sexo. Mas até isso é um preconceito, porque a gente é como se a gente restringisse essa relação que é muito mais complexa a sexo. Quem faz sexo com quem? Com quem você faz sexo? E não é isso, é com quem você planeja o seu futuro, com quem você passa os seus dias. Todos os desafios que são enfrentados com a família, do reconhecimento ou não reconhecimento dessas relações. Então, até isso, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de casal. Eu tento sempre colocar um homem e uma mulher, ou homem com homem, ou mulher com homem, ou qualquer outra possibilidade dessa, para que a gente não reproduza violências no nosso discurso, do tipo homem e mulher, sempre achar que é um homem e uma mulher. Isso seria uma violência. E até o homossexual, apesar de ser um termo comum, mas fica essa reflexão para vocês de que o homossexual acaba dando muita ênfase na questão sexual. E homoafetiva, aí a gente amplia, a gente já pensa na afetividade como um todo. E que dentro dessa afetividade vai ter também a sexualidade, tá? Deixa eu ver. A Jane falou, fiz um estudo de caso me baseei em novas formas de amor. Acho que é super atual, sim. O Rogers achou que hoje em dia a gente já teria avançado muito mais nessas questões. Mas hoje é que a gente está falando sobre as questões que ele colocou, falando mais, né? Na internet tem alguns. Eu indico muito para vocês procurarem canais de YouTube em que as pessoas falam sobre a experiência delas. Tem documentários bem interessantes, documentários feitos por pessoas que vivem isso, sobre trisais, sobre transexualidade, tem várias coisas que você pode procurar no YouTube, e aí a pessoa vai estar falando da experiência dela. Essa é uma forma de aprendizagem também muito importante. João perguntou, como podemos perceber os estágios do contínuo emergente nos casais? Eu vou falar de questões mais específicas assim mais no final. A Jane tava travando aqui. Novas Formas do Amor é um livro do Rogers que ele fala, é até interessante vocês saberem disso. Ele vai falando de vários casais que ele considera que têm experiências significativas. E aí ele traz um pouco da experiência dele, do casamento dele, mas ele traz também vários casais, ou que ele atendeu, ou que ele conheceu nos grupos de encontro, nos workshops. E tem alguns casais que conseguem uma configuração que é mais saudável e outros não. E aí ele vai observando quais são as características dos casais que têm relacionamentos, casamentos mais duradouros e mais significativos. E aí no final do livro ele lista algumas atitudes que ele percebe que se repetem nesses casais, e essas atitudes estão muito relacionadas às atitudes facilitadoras. Então, um casal que consegue entender que o relacionamento é uma construção contínua, não é algo instituído e acabado, mas é algo que está constantemente em construção. Esse casal ele vai ter uma relação mais saudável, mais significativa. Um casal que tem uma comunicação mais aberta, que consegue falar tanto de coisa boa como de coisa ruim, que consegue aceitar que tem lados que são mais difíceis, conseguem olhar para isso de frente.
Então tem algumas características que ele vai observando nesses casais e que a gente, no meu módulo, por exemplo, a gente vai fazendo um link com as atitudes facilitadoras. Então, assim, é um movimento de aceitação, é um movimento de congruência, é um movimento de empatia. Tanto que eu, como terapeuta, faço com esse casal, como também do casal entre eles. E aí, eu tava explicando pra vocês que eram 3 clientes na terapia de casal, né? Então, se a gente considera um casal de 2 pessoas que tá ali. Então, tem, por exemplo, um casal de 2 mulheres. Tem as 2 mulheres, cada uma delas é minha cliente também, e tem o casal. Então, quando eu tô retornando alguma questão e desenvolvendo, né, empatia, aceitação, eu vou estar fazendo isso com cada uma delas e com o casal, com a junção delas, com a união delas também. E aí, por isso, na minha prática, é bem mais complexo o atendimento de casal do que um atendimento individual, porque você tem que dar conta ali de muito mais questões, de muito mais dimensões. Inclusive, a minha indicação é começar atendendo, né? Aqui a gente está falando em termos de formação também. Começa atendendo individual, vai ganhando confiança, vai ganhando segurança no processo individual e depois passa para o casal. Eu acho complicado a pessoa já começar atendendo casal direto, porque é muito mais complexo, são muito mais questões envolvidas. A Juliana perguntou qual é o valor da formação. A formação ela tem 10 meses e a mensalidade é 350 para profissionais e R$300 para estudante. É mensalidade todo mês. O Lucas falou, também há o livro sobre o poder pessoal, capítulos 3 e 9. Sim, tem alguns capítulos do Rogers que fala da vida familiar, que fala de... E ele vai se atualizando, né? Eu acho que ele vai, inclusive, falando da experiência dele também, sempre trazendo, né, a visão dele sobre relacionamentos e o desenvolvimento da experiência dele também. E ele vai trazendo, conforme vai passando a vida dele e toda a construção de conhecimento dele, também vai ficando cada vez mais refinada a percepção dos relacionamentos amorosos e relacionamentos familiares. Francis, sim. Exatamente. Sobre o poder pessoal tem a Revolução no Casamento e no Companheirismo, capítulo 10 e não 9. Os casais também fazem terapia individual? Essa é uma pergunta boa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes acontece tem uma pessoa que já faz terapia e que percebe que tem questões que ela precisa trabalhar com o companheiro ou com a companheira. E aí eles vão juntos para a terapia de casal. Então pode fazer individual ou não. Tem casais que é desse jeito, né? Cada um tem o seu terapeuta individual e eu sou a terapeuta de casal deles. Mas tem casais também que nenhum dos dois fazem terapia individual e que a demanda deles realmente é de terapia de casal. É importante a gente diferenciar, porque às vezes acontece assim. Um dos dois tem demanda de terapia individual, mas não quer fazer terapia individual e só aceita fazer se for terapia de casal. E aí é complicado porque são objetivos diferentes, né? A terapia individual vai ter o foco na pessoa, a terapia de casal vai ter foco no casal, no relacionamento. Então a gente também tem que ter muito tato para observar essas questões e orientar também. Mariana, fora desse contexto de quarentena, você realiza atendimento online de casal? Comecei a falar disso na live de ontem, mas quero conversar mais com vocês sobre isso. O que acontece? Eu já tinha cadastro, já tinha disponibilidade para atender casais antes da quarentena, mas não tinha atendido ainda. Antes da quarentena, o que eu acabava fazendo era atendia primeiro um, depois atendia o outro. E achava que não ia funcionar bem a mediação pela tela no atendimento de casais. E aí eu comecei a atender os dois juntos, agora na quarentena, realmente. Então não tinha essa experiência antes, mas foi bom ter passado pela experiência porque eu vi que tinha um certo preconceito meu. Não acho que vai funcionar para todos os casais, acho que tem algumas coisas do presencial que são boas e que o online às vezes é mais difícil. Então, poder ver os dois, os dois escolherem em diferentes lugares no meu consultório, isso tudo vai trazendo mais elementos. Mas
tem sido uma experiência muito boa do online e a possibilidade também de eu atender casais que não estão aqui em Fortaleza. E o que acontece na minha prática específica? Como eu tenho toda essa especialização em sexualidade, então tem muitos casais que procuram com demandas sexuais. E essa é uma especialização que tem algumas cidades que não tem realmente. Então, acaba que o online ele é muito bom por trazer a possibilidade de atender pessoas que naquela região que elas estão, elas realmente não iriam conseguir atender não conseguiriam esse atendimento presencial. Ou então, já aconteceu também, até tem uma terapeuta sexual, uma sexóloga na cidade, mas numa cidade muito pequena a pessoa não se sente à vontade, o casal não se sente à vontade para fazer com aquela pessoa, porque é conhecida de alguém, é conhecida de alguma forma. Então, o online também acaba sendo bom por causa disso. Tô só vendo aqui os comentários. Pronto. Mário, você já fez grupo terapêutico com casais? Não. Tenho vontade. Agora sim, gente, tem muita resistência. Tanto no atendimento de casais, como no atendimento de sexualidade. As pessoas têm muita vergonha. Às vezes eu percebo até assim, tem um casal que tá esperando na minha sala de espera e tem um casal que tá dentro da sala. E aí eles se veem só nesse movimento, assim, né? Um meio que um entrando e o outro saindo. E tem um certo constrangimento. O ideal era que não tivesse, né? Mas existe, porque culturalmente a terapia, a gente tá vendo um avanço muito grande em relação à terapia individual. As pessoas conseguirem dizer que fazem terapia como algo positivo. Mas na terapia de casal ainda é muito difícil, até porque as pessoas deixam para procurar só no último caso, né? Meio que quando não tem mais jeito. E é como se fosse um atestado de que o relacionamento não dá certo. Ou que o relacionamento tá com algum problema. Então, as pessoas ainda têm muita vergonha de dizerem que fazem terapia de casal. E quando é de sexualidade, aí é que é um tema mais íntimo, mais crítico. Então, eu tenho interesse, tenho vontade, mas eu percebo uma dificuldade de conseguir juntar esses casais por causa dessas questões que eu tô trazendo. E aí, inclusive, eu acho que o online ele também traz possibilidades bem interessantes nesse caso, porque tanto, às vezes, as pessoas no online se sentem menos constrangidas do que no presencial, como também facilita o agrupamento. Não acho mais complexo fazer com casais, mas eu tô fazendo um grupo online sobre sexualidade feminina. E tenho visto muitos ganhos no modelo online para isso, porque no presencial seria muito mais difícil reunir uma quantidade de mulheres que tivesse interesse, que tivesse disponibilidade aqui em Fortaleza, que pudesse no mesmo horário para fazer o deslocamento. Então, várias questões que tornam mais difícil. E quanto mais difícil, mais fácil a pessoa dizer, não dá, não pode. Então, às vezes é bom a gente facilitar o acesso a algumas coisas, porque quebra algumas dessas objeções. E aí, no online, no grupo de mulheres online que eu tô fazendo, tá sendo bem interessante, porque é bem mais fácil o acesso, acaba sendo mais acessível financeiramente também, por ser online, e eu consigo reunir mulheres de vários cantos do Brasil. E aí a gente se agrupa, fica melhor. A Ingrid falou, vi que na formação terá um módulo sobre a temática da sexualidade. Será também no viés de atendimento individual e de casal? Não entendi bem a tua pergunta. Qual seria o outro viés, se não fosse esse? Como é que funciona o meu módulo na formação? A gente tem um primeiro momento em que eu falo sobre novas formas de amor e a mulher emergente. Depois a gente tem um momento falando sobre atendimento de casais na ACP. E que até, se a gente tiver tempo, eu ainda vou falar rapidinho sobre uma partezinha que é uma indicação para vocês em relação a essa questão. E aí, depois de tarde, a gente tem isso no presencial, que é o dia todo. No online são 2 manhãs. Então, numa manhã, primeiro eu falo sobre novas formas de amor, a mulher emergente, e aí apresento mais, né, teoricamente, essas questões. Depois falo sobre atendimento de casal na ACP. E aí, no outro dia, numa outra manhã, eu falo sobre diversidade sexual. Aí eu explico no LGBTQIA+, eu explico cada uma dessas siglas, falo da importância dessas siglas e dos riscos dessas siglas também. E depois falo de disfunções sexuais, para contribuir realmente com esse conhecimento que é o que eu tenho de mais aprofundado. Então, trago as questões de disfunção sexual e a gente vai fazendo uma análise crítica. Não tem tanto material, preciso começar a escrever sobre isso, né? Não tem tanto material já escrito, científico e tudo, sobre essas questões de sexualidade na ACP na atualidade.
Mas no módulo que a gente procura fazer a partir das referências que a gente tem, a gente vai buscando dialogar, refletir e atualizar. E o que acontece também? Muito do que é produzido sobre sexualidade vem do cognitivo comportamental, vem de outras abordagens. Eles têm produzido muito mais do que a gente da ACP. E é um conhecimento que é importante também, então, porque eles estão produzindo, né? A minha formação, ela passa um pouco por aí também, mas eu sempre tento fazer a análise crítica de qual o sentido disso para a ACP, como é que é isso para um psicólogo que é rogeriano, né? Então, a gente vai tentando fazer esses diálogos. É assim que funciona o meu módulo na formação. Milena diz, verdade, as pessoas sentem muito medo desse julgamento. Francis, Mari, como está funcionando esse grupo online de mulheres? Vocês conhecem o meu perfil? É @sexologia em diálogo. Lá eu consigo explicar melhor como é que funciona os grupos online de mulheres. Aqui vai acabar fugindo um pouquinho do nosso tema, então não vou poder aprofundar hoje. Mas depois, quando eu estiver divulgando o outro curso, que é de sexualidade, eu consigo falar mais sobre isso aqui também. Então continuem acompanhando, tanto lá no Sexologia em Diálogo, como aqui na formação em ACP também, tá bom? O que eu ia falar, que dá para compartilhar com vocês como indicação, que eu falo sobre atendimento de casais no meu módulo na formação, é que a Vera Alves, eu até conheci ela no Fórum ACP, que teve ano passado, e aí conversei, tive a oportunidade de conversar com ela e tudo. Ela é uma das pessoas que produzem sobre atendimento de casais em ACP aqui no Brasil. Então vocês colocam lá no Google, atendimento casais, ACP, Vera Alves, e aí vocês vão ter acesso à dissertação de mestrado dela, alguns artigos que ela produz. E aí ela faz uma reflexão de... Fica até a pergunta aqui para quem atende casais. Vocês atendem casal exclusivamente pela ACP ou vocês misturam com outras coisas? Primeira pergunta. E segunda pergunta, se vocês realmente colocam em prática as condições facilitadoras ou se vocês ensinam os casais a aplicar as condições facilitadoras um com o outro. Fica aí essa pergunta, reflitam sobre isso e respondam aqui, porque o que acontece? O que a Vera viu nas pesquisas que ela fez? Ela viu que tinha 3 formas das pessoas atenderem casais em ACP. Uma forma era atendendo exclusivamente pela ACP, praticando as atitudes facilitadoras. O outro modelo era ACP mais alguma coisa. O mais comum é ser ACP e sistêmica, que é uma abordagem que aprofunda muito as questões de relacionamento e de família. E uma terceira forma era muito parecido com treinamento. Era como se você estivesse treinando o casal para que eles aprendessem a colocar em prática as condições facilitadoras. E aí, eu tô vendo os comentários ao mesmo tempo, né? A Fernanda tá dizendo, pergunta que gera muitas outras trocas, com certeza. Então, o que é que a Vera viu? Que existem essas 3 possibilidades. A que ela defende é que você atenda exclusivamente dentro da ACP, porque existe uma base teórica e metodológica que lhe capacita para fazer um atendimento exclusivamente. Ela acha arriscada a mistura de diferentes abordagens e desnecessária. E também a questão do treinamento. Quando a gente se coloca nessa posição de treinamento, a gente se coloca também numa posição de disposto a saber, né? De eu sei o que vocês precisam enquanto casal e eu vou ensinar vocês como resolverem. Que é muito uma base comportamental, né? De alguma forma, você treinar o comportamento desses casais. E aí, o que acontece? O que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu acredito nessa primeira dela, de que é possível você atender exclusivamente com a ACP. Estudo as outras abordagens. Acabei de citar aqui, né, algumas questões que eu estudo em outras abordagens. Mas eu estudo para conhecer, eu estudo coisas que não são produzidas pela ACP para fazer uma leitura a partir da ACP. Então é sempre voltando para essa questão da ACP e sempre colocando em prática as atitudes facilitadoras. O treinamento é complicado porque ele não considera a individualidade do casal, as demandas do casal. Até assim, eventualmente eu planejo uma sessão, eu penso assim, com esse casal poderia ser interessante trabalhar tal coisa. Então, às vezes, eu planejo um atendimento. Mas é um planejamento muito aberto, no sentido de eles chegarem, colocarem como é que eles estão, a gente vê se faz sentido aquilo que eu tinha pensado. Muitas vezes não faz mais sentido porque eles já trouxeram uma questão diferente, uma experiência diferente. Então, assim, às vezes eu até planejo algumas coisas, mas é sempre muito conectado com a experiência deles.
certo? A gente já tem essa experiência do atendimento individual, com certeza você já tem essa experiência do atendimento individual. Só que com casal é muito mais volátil tudo isso, porque são pelo menos 2 pessoas, né? E pelo menos porque, assim, às vezes tem a amante, o amante, aí tem a família, a sogra, muitas pessoas que fazem parte também dessa relação e que de alguma forma vão impactando a cada atendimento. A Ingrid disse, baseio-me na fenomenologia e tenho instigado a reflexão, mas quero saber mais sobre a ACP. A Fernanda, é muito bacana pensar sobre isso. Tem alunos que perguntaram se a ACP dá conta do atendimento de casal. Quem faz a reflexão que a Vera traz é assim, se você acredita que a ACP dá conta do atendimento individual, por que ela não daria conta do atendimento de casal? E é legal até assim, porque a Vera, eu conheci ela por causa dessa coisa do casal, mas lá no Fórum ACP, consegui ter contato de que a fala dela é muito mais de um atendimento familiar e que dentro da família existe o casal. Então, essa é uma concepção que é interessante, inclusive, para quem atende criança, porque você, quando atende a criança, você não atende só a criança, você atende a família. Dentro dessa família tem um casal, que pode estar junto ou separado, né? Que pode ser um casal atualmente ou que já foi um casal em algum momento. Então, essa vai ampliando a compreensão. Então, se você pode atender pela ACP a criança e a família, por que você não poderia atender o casal? É a mesma lógica. Às vezes é um preconceito que a gente tem ou por falta mesmo de informação, por causa da falta de mais material sobre isso. Mas quando a gente vai se aprofundando, todas essas questões vão fazendo mais sentido. A Ingrid diz, treinar pra mim é colocar para o outro a minha referência. Exatamente. E aí, outra coisa que eu indico lá, que eu aprofundo, né, no meu módulo, mas que eu quero deixar de indicação para vocês, é a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela pode ser esse limitezinho, assim, do treinamento. Porque você pode olhar para isso e pensar, vou treinar o casal, agora eles vão falar de forma não violenta um com o outro. Ou você pode trazer essa possibilidade, inclusive, na sua fala, em algum exercício que você propõe. Mas o que o casal vai fazer com isso, de que forma eles vão vivenciar isso, é deles, não é seu. Então, fica a indicação também da comunicação não violenta, que tem uma base que é muito próxima à base da abordagem centrada na pessoa. Então, conversa muito bem, mas que a gente só tem que tomar cuidado para não vir como um treinamento. Às vezes eu até coloco, porque tem toda a coisa do contrato terapêutico, né, com casais, que é bem interessante, de não pode brigar, não pode... Isso é, assim, depende do terapeuta. Eu, de um modo geral, prefiro que não gritem dentro do meu consultório, até porque tem um outro consultório logo ao lado. Então, no começo, eu combino que ali vai ser um espaço pra gente desenvolver novas possibilidades. Então, sempre que possível, ali a gente vai tentar falar, porque tem alguns casais que só sabem falar gritando, que nunca tiveram uma conversa. E ali na terapia de casal é um espaço para eles aprenderem a conversar sobre as questões deles. Antes de virar uma briga, tentar conversar. Então, existem algumas coisas do contexto, né, desse começo que eu coloco. E às vezes, logo no começo, eu coloco... Vocês já ouviram falar sobre comunicação não violenta? São alguns princípios. Na comunicação não violenta, a gente segue algumas questões. O que vocês acham disso? Como é que isso chega para vocês? Então, já aconteceu com alguns casais de eu colocar isso no primeiro atendimento. Mas não é um treinamento. Eu não digo assim, valer, tem que estudar, aqui só pode falar desse jeito. E repreendo quando eles falam de um jeito diferente. Mas eu trago essa bagagem, que é uma bagagem que eu tenho e que é importante para mim, para os meus atendimentos. E trago isso para alguns casais e vejo um bom feedback deles, de que essa nova possibilidade, porque eles estão ali, eles não estão conseguindo resolver sozinhos. Eles já esgotaram todas as ferramentas, todas as habilidades que eles tinham para resolver sozinhos. Então, eles estão precisando de alguém para facilitar esse processo. E a comunicação não violenta pode facilitar esse processo de alguma forma. Mas como a gente vai usar isso, tem que ser muito cuidadoso. A Jane disse que a CP chega em todos os lugares. Povo tudo com saudade. Tô adorando ver os alunos aqui com a gente. A Milena disse, Mari, como a ACP trabalha o ciúme? Acho uma temática muito pertinente que dá para refletir bastante. Sobre isso, eu não conheço nenhum texto que seja sobre ciúmes, como eu vejo em outras abordagens. Mas se a gente pega toda a reflexão que existe sobre os sentimentos e também sobre essa possibilidade dos relacionamentos, inclusive de relacionamentos não monogâmicos, a gente tem uma bagagem para trabalhar muitas questões com os nossos clientes.
no sentido de o ciúme e a legitimação do ciúme vem muito de um lugar de reconhecimento da monogamia como o certo. E aí ter ciúme é defender, proteger, amar, inclusive assim, ele tem ciúme de mim, então ele me ama. A gente vai criando toda essa lógica. E que é uma lógica muito aceita culturalmente. Mas que, quando a gente vai pensar de forma ética, qual é o lugar que a gente está partindo? A gente está partindo de um lugar de posse e de poder sobre o outro. Então, às vezes, não é que a gente vai trabalhar o ciúme enquanto sentimento, a gente vai acolher, vai reconhecer, vai acolher, vai aprofundar, vai refletir no ciúme. Mas, às vezes, se tiver espaço, vale também abrir, quando aparece, né, e muitas vezes aparece da própria pessoa um questionamento. Será que de onde é que vem esse ciúme? Como é que esse ciúme é construído? E trazer, às vezes, essa percepção de que existem outras possibilidades. E, às vezes, não que a pessoa vá viver um relacionamento aberto, mas questionar o ciúme do jeito que ele é colocado socialmente. A minha clínica, ela tem muito uma coisa assim, uma crítica social, muito, muito forte. E os meus clientes, muitas vezes, eles me procuram porque eles sabem disso. Então, tem mais abertura para essas reflexões de onde é que vem o ciúme, o que é o ciúme, como é que é essa relação de posse com o outro, como é que é o outro ter essa relação de posse com você, como é que isso afeta a sua liberdade experiencial, existencial, e aí a gente vai trabalhando tudo isso. A Inês perguntou, como você age quando mesmo assim acontece conflito do casal no setting? Tem algumas vezes que eu vou só observando e não corto, mas tem algumas situações em que eu peço, gente, vamos retomar, vamos voltar, vamos nos reorganizar aqui. Tem outra forma de você falar isso? Você percebe que quando você está falando desse jeito, você está sendo muito agressivo? E até esse feedback de que às vezes tem muitos casais que eles não percebem o quanto eles estão sendo agressivos e violentos, a não ser quando já virou grito. Mas tem casais meus que eu vou trabalhando essa percepção dos sentimentos, assim, você percebe que vocês estão falando baixinho e que vocês estão rindo, mas que o que foi falado tem um conteúdo que é muito agressivo? Vocês percebem que nessas falas tem um certo ataque? Isso quando eu conheço o casal, né, gente? A gente já trabalhou isso e eu retomo coisas que a gente já trabalhou. Então, eles vão percebendo. E isso é importante porque falta muito uma dimensão assim, de inteligência emocional, de reconhecer quais são os sentimentos, como é que esses sentimentos aparecem, como é que eles são expressos. Conseguir perceber primeiro o sentimento dentro de mim para poder expressar esses sentimentos, perceber o que é que eu estou expressando, que muitas vezes eles não percebem, que só começar a perceber e expressar, às vezes expressar de outra forma, até a congruência em si, né? Às vezes você pensa que está expressando uma coisa, está expressando outra, sente de um jeito, mas não sabe como colocar aquilo, e aí isso vai sendo construído em conjunto. A gente dizendo, nessa semana de live, senti tanta falta dos nossos sábados, é um momento muito especial, né? Relacionamentos abusivos, eu não vou conseguir aprofundar aqui, porque a gente já tá quase acabando o nosso tempo. Mas trabalho muito com relacionamentos abusivos também, a gente pode aprofundar em outra live depois. Gosto muito de te ouvir falando sobre o tema. Obrigada, ansiosa para outros momentos. Entendi, muito obrigada. Por uma semana de lives todo mês. Gente, se vocês soubessem o quanto é cansativo. Vocês já estão dando muito valor, mas vocês iam dar ainda mais valor, porque é um investimento muito grande, assim, de disposição, de energia. Mas a gente está muito feliz de ver o quanto teve um impacto positivo, o quanto vocês trouxeram de aprendizado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu acho que já esse daqui vai cair. Aí eu vou abrir outro pra gente conversar só mais um pouquinho, mas aí depois a gente fecha, tá? E vou aproveitar esses últimos minutinhos aqui dessa pra fazer o fechamento em relação à turma online. A gente tá com inscrições abertas, ainda tem vaga, começa amanhã. São 10 meses com vários temas diferentes. E aí vocês podem pedir pelo direct que eu envio quais são os nossos temas, quais são as datas. Aqui no feed tem também os nossos professores, o currículo deles. São professores muito capacitados. Eu brinco que eu sou a menos capacitada desse grupo, porque é uma brincadeira muito assim, né? Mas todos, fora mim, todos os outros professores têm mestrado. Eu sou a única pessoa que não tem mestrado. E
Muitos e muitos têm doutorado também e são professores universitários e são pessoas que produzem muito. E além disso, são extremamente humanos, acolhedores. Então é um grupo muito, muito incrível que, como eu falei no começo, primeiro eu me apaixonei pelo grupo, depois eu me apaixonei pela abordagem. E eu espero que quem puder, claro, eu sei que é um investimento e cada pessoa tem o seu momento, mas quem puder, quem quiser participar, realmente vale muito a pena o investimento. E também quem tiver ainda com alguma dúvida, assim, não sei se é o melhor para mim, não sei se é o melhor momento. A gente está aberto, inclusive, para conversar sobre essas possibilidades, assim, de será que é o melhor para você? Já aconteceu de uma pessoa chegar e me contar determinada coisa e eu não, talvez seja melhor você esperar um outro momento, esperar uma outra turma. Às vezes uma pessoa que é daqui de Fortaleza está em dúvida entre começar logo no online ou esperar o presencial. A gente está aberto para conversar sobre essas questões também e ajudar vocês nesse processo de decisão. Principalmente hoje, né, que é o último dia eu acredito, se sobrar vaga, ainda vai ser possível entrar na próxima semana. Mas a minha indicação é que quem puder já fazer a inscrição hoje é o ideal para poder entrar amanhã. Sem mestrado já é maravilhosa assim. Mas, gente, isso é até um caminho. Já teve um momento, vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito... Acho que outras pessoas devem ter esse sentimento também. Já teve um momento de eu pensar assim, eu tenho que ter mestrado para ser capacitada. Até daí que vem essa minha brincadeira. Mas, e num grupo em que todo mundo tem mestrado, de alguma forma, quando eu entro, vira uma coisa assim. Quase todo mundo tem mestrado, sou eu a pessoa que não tem. Mas eu entrei muito em contato com o meu caminho, o que é que fazia sentido pra mim, pra minha vida, pra minha forma de aprender, pra minha forma de ensinar. E quando olho, assim, para o meu caminho individual, fez muito mais sentido eu fazer a capacitação, a especialização, investir nessas outras coisas do que investir, por enquanto, no mestrado. Então, num caminho assim... E aí, quando a gente se conecta com o que é nosso, o que é importante pra gente, a gente se fortalece muito. Foi algo que me fortaleceu também, tá? Agora, deixa eu ver se... Eu achei que ia cair, não caiu. Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma pergunta. Essa pergunta é boa. Você atende a um deles individualmente quando um pede? Isso é bem controverso. Tem vários psicólogos de casal que não atendem separado. Porque o que acontece? Às vezes tem uma questão de segredo. Tem algum segredo ali. E que se você atende individualmente, você vai ficar sabendo disso. E a outra pessoa do casal não sabe. E aí, de alguma forma, você pode quebrar um pouco o vínculo, pode quebrar a confiança. Então, tem vários terapeutas de casal que não atendem separados. Eu, particularmente, atendo separado por causa da minha experiência com sexualidade. Dentro da questão da sexualidade, tem questões muito individuais que é melhor... Não sou eu que vou decidir o que vai ser compartilhado ou não, mas eu entendo que tem algumas questões que são melhores não serem compartilhadas com o parceiro ou com a parceira. Mas que, pra mim, enquanto terapeuta sexual, enquanto sexóloga, eu preciso saber. Então... E aí o vínculo tem que ser mais forte ainda para dar conta disso, de um dos dois saberem que eu sei de alguma coisa que eles não sabem. Então a gente tem que trabalhar ainda mais, fortalecer ainda mais o vínculo. Na minha prática, eu atendo separado, mas eu só atendo separado quando eu vejo que é realmente necessário. E tem muita gente que não atende e eu acho interessante, só atende os dois juntos. E aí, mas eu tenho uma questão que eu não quero falar na frente dele. Não, a gente vai amadurecer e evoluir aqui enquanto processo terapêutico até que você consiga configurar isso de uma forma que possa ser comunicado para ele ou para ela. Então é desse jeito. Respeito muito quem trabalha desse jeito. É porque na minha prática, principalmente com essa questão da sexualidade, eu sinto que é melhor do jeito que eu faço. Mas as duas possibilidades são interessantes. E o que acontece também na minha prática, que é um pouquinho diferente das outras práticas. Dentro da terapia sexual, às vezes acontece de eu começar atendendo individualmente uma pessoa e depois atender o casal. Que não é uma coisa tão indicada para terapeutas de casal em geral. O ideal é que você atenda desde o começo o casal. Porque se você atende primeiro uma pessoa e depois o casal, você acaba criando um vínculo maior. Você já tem um vínculo estabelecido com aquela pessoa, você já conhece muita coisa sobre aquela pessoa e aí fica um pouco desigual. Tende a ficar desigual a relação. Então, o indicado é que para terapeutas de casal em geral, vocês atendam só o casal. E aí... tomar esse cuidado. Na minha prática, por que é diferente? Porque tem muita gente que tem resistência de começar de cara como casal.
Geralmente, a dificuldade sexual ela aparece no corpo de uma das duas pessoas. Ou parece que a mulher tem uma disfunção sexual, ou parece que o homem tem a ejaculação precoce, a perda de ereção, isso é o que eu chamo de dificuldade sexual. Então, parece que é de um dos dois. E aí, essa pessoa que tá com problema no corpo dela, procura. De cara, eu já explico que o interessante, o mais indicado, é que seja de casal. Porque aquilo dali apareceu no corpo dela, mas é do relacionamento. Ou causada pelo relacionamento, ou mesmo se não foi causada pelo relacionamento, se a pessoa já tem aquilo de antes, mas ela impacta o relacionamento. E o sexo é algo que é feito, o sexo em si, né, entre duas pessoas. Então, a gente vai cair. Mas acho que vocês entenderam, né? Que, nesse caso, às vezes eu começo atendendo essa pessoa e aí quando ela se sente confortável, a gente traz o parceiro ou a parceira. Mas aí também é algo muito específico da prática de terapia sexual, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Se tiverem dúvidas e comentários, podem deixar aqui no direct, viu? Um abraço. Gente, eu abri essa outra aqui porque eu queria perguntar uma coisa pra vocês e acabou não dando tempo na outra. Me contem, ou aqui já, ou no direct, pra gente poder guardar isso. Aliás, é até melhor se for no direct esse feedback, porque aí a gente consegue guardar e depois a gente consegue fazer, inclusive, um post bem especial com esses feedbacks. Quem foi que assistiu todas as lives? Me conta, quem assistiu todas as lives. O que vocês mais gostaram na semana como um todo, o que é que chamou mais a atenção de vocês nessa semana, pra gente fazer um processo de avaliação aqui dessa semana especial. Então, quem assistiu todas as lives, ou se não assistiu todas, mas quais assistiu e o que mais gostou, o que é que mais chamou a atenção. E se até nesse feedback assim, né, pra gente saber, fez sentido, foi massa, vamos fazer de novo, ou tal coisa não foi tão boa, tal coisa podia melhorar. Então me contem aqui no direct como é que foi pra vocês, o que é que vocês acharam. Tentem, eu recebi muitas carinhas assim, né, acho que agora a gente tem muita essa coisa de se expressar com as carinhas, mas tentem colocar em palavras essa experiência de como é que foi, inclusive nesse momento, né, nesse momento de isolamento social, nesse momento em que a gente, enquanto categoria, tá passando por uma crise, né, ter que cuidar do outro quando a gente tá precisando de cuidado, ter que atender quando a gente tá com medo da nossa situação financeira, ou quando a gente tá preocupado com a saúde da nossa família. Então é um momento muito desafiador e a gente resolveu fazer essa semana de lives para divulgar o curso online. Sim, é o nosso trabalho, a gente também precisa dessa fonte de renda para o nosso trabalho, né? Mas também muito com a intenção de poder colaborar, de poder compartilhar de alguma forma as nossas experiências para ajudar a nossa categoria. Então, quero muito saber esses feedbacks de vocês. Me contem. A Kaline falou aqui, assisti todos, adorei sobre o plantão psicológico, atendimento online. A de hoje foi bastante novidade pra mim, eu adorei. Parabéns pela iniciativa, obrigada. Tá salvo vai ficar salvo. Essa daqui fica salva durante 24 horas aqui no perfil. Mas depois todas elas vão ficar salvas no nosso canal do YouTube. Sigam lá, é Formação em ACP. É só procurar lá no YouTube. Já estão, as lives de ontem e antes de ontem já estão lá, tá bom? Então é isso. Sobre a turma online, vocês têm mais alguma dúvida sobre a turma online que eu posso tirar agora? Vou retomar aqui todas as informações. Essa é a nossa segunda turma online, então já teve a primeira, foi super legal. Até a gente às vezes ficava assim, será que funciona? Será que é legal? Mas foi uma experiência muito rica, muito melhor do que a gente esperava. Na turma 2, a gente tem uma pessoa inscrita que é do Chile, que é chileno. Não é um brasileiro morando no Chile, ele é realmente chileno. E aí isso pra gente é muito incrível, porque foi um processo muito... Tava contando do meu processo em relação a fazer mestrado ou não, em que momento. Essa coisa da turma online também foi uma coisa assim, quando a gente criou, ninguém fazia isso. A gente, inclusive, escutou críticas de tipo, como assim fazer formação em ACP online? Então, mas foi algo que a gente batalhou, investiu, realmente buscou construir algo que faça sentido. E o feedback da primeira turma foi muito bom, foi melhor do que a gente esperava. Assim, se a gente já estava esperando, deu muito trabalho para fazer e a gente fez porque a gente acreditava que era importante, mas o feedback que a gente recebeu foi ainda melhor do que isso. E agora na segunda turma, a gente já tem essa turma, já está confirmado, já vai começar amanhã.
E pela primeira vez a gente tem alguém de fora do Brasil. Então essa possibilidade assim de algo que poderia ficar restrito a Fortaleza, a gente consegue expandir, a gente consegue levar para muito mais gente através do online. É muito, muito legal. Então, já é a nossa segunda turma. A plataforma que a gente usa é o Google Meet. É muito boa, porque não é só o professor que aparece. Então, é um pouquinho parecido com essa coisa da live, porque tem interação. Tem a possibilidade de você ir perguntando. É por isso também que a nossa indicação é que as pessoas assistam ao vivo. A gente voltou com a possibilidade de receber a gravação. Então, quem não puder assistir ao vivo, vai receber a gravação. Mas a nossa indicação é que priorizem participar ao vivo, porque é ali no ao vivo que você consegue dialogar, trocar espaço experiência. No módulo da Marília de ludoterapia teve brincadeira durante o módulo, mesmo sendo online, a gente conseguiu fazer experimentos. No meu módulo também tem experimentos, mesmo sendo online. Então, assim, para que esse aprendizado atravesse a nossa experiência também, cada vez mais, né? E então é super legal e é ao vivo, mas tem a gravação também. E acontece quinzenalmente no sábado, de 9 ao meio-dia. Na turma presencial é o dia inteiro, mas nesse modelo online, para não ficar tão cansativo, a gente dividiu. Então são 2 sábados, 3 horas em cada sábado. Mas tem um grupo de WhatsApp, em que nos outros momentos vocês podem conversar entre vocês, trocar entre vocês. E também nesse grupo tem os coordenadores. Eu e os outros coordenadores estamos nesse grupo de WhatsApp. Então é um grupo de suporte também no sentido de estou precisando de um texto, estou em dúvida sobre algum conceito, coloca lá no grupo que tem professores capacitados para orientar e acompanhar. Que também é uma questão muito importante desse trabalho que a gente realiza. O cronograma eu posso passar pelo direct e os valores são R$300 para estudante. A gente considera recém-formado como estudante também, então se tiver até 1 ano de formado, pode pagar como estudante, porque a gente entende que esse primeiro ano de formado é mais difícil, né? É mais desafiador, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, pode pagar como estudante e profissional é 350 por mês. O pagamento é feito, o primeiro pagamento é feito por transferência ou depósito, mas depois é por agora não lembro se é débito ou crédito, mas assim, é pelo cartão de crédito de forma recorrente. Então, é como se fosse o Netflix, que todo mês cai aquele valor no seu cartão enquanto dura o curso. E essa coisa de ser recorrente é bom porque não compromete o limite do cartão. Então, você não precisa ter o valor total do curso no cartão. Você vai pagando a cada mês, tá? Vai caindo a cada mês. E é bom que é no cartão de crédito, que aí facilita também para muita gente. Deixa eu ver se teve alguma pergunta que eu não respondi. Vou voltar aqui para responder as perguntas, gente. Sara, só vi essa. Sua forma de falar é muito amável, didática e simpática. Parabéns. Minha formação em ACP tem séculos e é sempre bom ver novas gerações. Não sou tão velho. Ah, obrigada. E sim, com certeza é importante a gente estar sempre se atualizando. E é super legal ter essas oportunidades pra gente trocar. Gênia, eu adorei todos os temas dessa semana de lives. Achei perfeito porque não foca no Covid. Eu só vejo live com foco na pandemia, quarentena, isolamento. Achei essa semana enriquecedora. Obrigada. A gente procurou fazer algo que ajudasse, então são conteúdos que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, no sentido da migração do presencial para o online, da angústia dos psicólogos, mas sem focar só nisso, porque a gente também acha que às vezes essa sobrecarga de informação em relação a isso pode ser inclusive desgastante para a nossa saúde mental. Rec Silva, quero fazer, pois vamos se inscrever. A gente manda os detalhes pelo direct. Psicologia, jeito de ser, gostei muito, que bom. A Rê tá perguntando se ainda pode. Pode, é só se inscrever que amanhã começam as aulas. Gente, amanhã a aula é com a Camila Maia, ela é maravilhosa. Então, tem gente que pensa assim, depois eu me inscrevo, porque eu acredito que ainda dê pra se inscrever nas próximas semanas, se sobrar vaga hoje. Mas a indicação é que vocês se inscrevam hoje para poder participar online com a Camila amanhã, tirar dúvida e aprender com ela. Acho que é isso, gente. Fica então o convite. Obrigada, Fê. Muito, 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 muito obrigada, Emanuel Meirelles, que esteve com a gente aqui na
terça-feira. A Gabriela Ribeiro, nossa aluna da turma online 1, que esteve aqui na quarta. Fernanda, nossa aluna também, que esteve aqui com a gente ontem falando sobre atendimento online. Então, muito obrigada a quem participou acompanhando e a quem participou também facilitando. Foi uma troca muito rica. E a gente critica as lives, né, nesse período de isolamento. Ah, todo mundo tá fazendo live, é muita live, não sei o quê. Às vezes tem uma sobrecarga mesmo. Mas é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu acho muito incrível. E que a Gabriela e a Fernanda, que nunca tinham feito, me deram esse feedback também. De que foi legal, foi gostoso. É uma troca bem interessante. Até ficar aí a dica para os outros psicólogos usarem essa ferramenta para se comunicarem com as pessoas. Porque realmente a gente consegue trocar e consegue aprender junto. É muito legal. A Adriana perguntou são quantas vagas. A gente vai trabalhar com no máximo 20 pessoas, porque é um grupo que é importante que a gente conheça todo mundo, que tenha as interações, como as aulas são ao vivo, a quantidade tem que ser mais limitada de pessoas para que possam acontecer todas essas trocas. Então, são no máximo 20 pessoas. A Adriana disse, eu assisti todas as lives e amei. Parabéns, obrigada. Obrigada, gente. Um beijo bem grande. E quem quiser deixar aqui a sua experiência no direct ou alguma pergunta sobre a turma online, pode deixar. E continue acompanhando aqui, que em breve a gente vai lançar outras possibilidades também de ensino à distância nesse período que a gente está vivendo, tá? Um beijo.